E aí, tá preparado para aprender os melhores recheios de bolo de festa? Olá, eu sou Adriana Rodrigues do canal Chocolate e Alegria e a aula de hoje vai ser de recheio de castanha com chocolate ao leite e mousse de negresco. São deliciosos, gente, fáceis de fazer. Enquanto eu vou mostrar para vocês os ingredientes e o passo a passo, eu vou estar falando todos os detalhes. Então assistam o vídeo até o final e assiste com o áudio ligado para não perder nenhuma informação e nenhuma diquinha, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o brigadeiro de castanha. Para fazer recheio, a gente precisa usar o chocolate mesmo, tá? Não usa cobertura fracionada. Eu compro esse que vem de 2 quilos e já vem em gotinhas, mas pode usar o em barra tradicional e a marca de sua preferência, tá? A castanha que eu uso é essa aqui, xerém de caju. Já compro torrada e moidinha. Tem aí os potinhos pequenos e tem também para comprar de quilo. Os ingredientes são uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 200 gramas de chocolate ao leite, esse que eu mostrei para vocês, mas pode usar de sua preferência e também pode fazer a versão com chocolate branco ou chocolate meio amargo de sua preferência, tá? 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha, e 50 gramas, então, da castanha xerém de caju. Essa é a espátula que eu uso, uma espátula de silicone, né? Que ela é esse formatinho mais quadradinho, então ele pega bem, ó, na panela, tanto no fundo quanto nas laterais. Isso não deixa o nosso creme queimar, grudar nenhum pedacinho, tá? Então, é importante usar essas colheres de silicone, que são mais quadradinhas, para fazer os recheios e os brigadeiros. A minha panela é tradicional, mas ela é mais grossinha, o que também evita aí de estar grudando com facilidade. Misturei bem os ingredientes e aí eu levo no fogo. Tudo junto, chocolate junto já desde o princípio. E aí vai mexendo o tempo todo. Gente, não pode parar de mexer porque gruda muito rápido, principalmente depois que o creme já tá quente, tá? Enquanto ele tá frio, não gruda tanto, mas assim que ele esquentou, você parou um pouco de mexer, já começa a grudar. Então, mexe o tempo todo. Não precisa colocar manteiga, ok? Eu não uso em nenhum aqui, nem nos meus docinhos de enrolar e nem nos recheios, porque a gente usa bastante creme de leite. Porém, se você quiser acrescentar uma colher de manteiga, pode também, não vai ter problema, ok? Mexe o tempo todo, a gente vai cozinhar até que ele começa a fazer essas borbulhas. E aí, quando começa a fazer essas borbulhas, eu conto mais 5 minutos, tá? O tempo total do recheio não tem como eu mencionar para vocês, porque vai variar de acordo com a potência do seu fogão, vai variar conforme o leite condensado e o creme de leite, porque tem essa variação, mesmo comprando da mesma marca, dá diferença na textura, né, quando a gente compra. Então, tem que olhar e observar mesmo. Aí, quando começou a borbulhar, dá mais ou menos 5 minutinhos a mais. Mas também vou mostrar para vocês o ponto certinho aqui, que é o que a gente tem que cuidar mesmo, é olhando, prestando atenção na textura e no jeitinho que tá? Então, fez essa borbulha, depois ele vai cozinhando, ó, vai desprendendo na lateral. E quando a gente joga um pouquinho de recheio na parte de cima, olha como forma esse morrinho, né? Que demora para se misturar. Então, é esse o ponto. Então, chegou nesse ponto aí que solta nas laterais da panela e faz esse morrinho quando a gente joga uma colheradinha na parte de cima, você já desliga o fogo. Vou colocar aqui na travessa para esfriar. Pode colocar na bacia que você tiver aí, tá? Ou num pratinho. E aí, eu sempre fecho, ó, um plástico simples, sabe aqueles plásticos de verdura que a gente compra? Eu compro em rolinho e uso bastante. Sempre encostando bem no recheio. Porque se você não fechar essa parte, fechar só com a tampa, fica esse vãozinho de ar, essa parte de cima pode cristalizar, criar aquela crostinha tipo de açúcar, sabe? Então, sempre fecha bem com esse plastiquinho. E aí, a tampa de cima é opcional. Deixa esfriar. Eu prefiro deixar esfriar tudo fora da geladeira, para ver exatamente a textura que vai ficar esse bolo quando ele estiver lá na festa do meu cliente, tá? Para poder transportar tranquilamente. Mas, se preferir, pode esfriar na geladeira também. Aqui eu deixei esfriar de um dia para o outro fora da geladeira. E olha, presta atenção
nessa textura maravilhosa que fica. Fica super firme o suficiente para você não ter dor de cabeça quando colocar esse recheio no bolo. Essa é a textura em temperatura ambiente, ok? Então, ele vai deixar seu bolo perfeito, vai ficar firme, vai ficar no lugar e vai ficar a textura perfeita para a gente estar consumindo. Se você quiser usar esse recheio nos bolos de pote, também pode usar. Mas aí no bolo de pote você pode cozinhar menos tempo, a hora que ele começou a borbulhar já desliga, que daí no bolo de pote pode fazer mais cremosinho. Agora eu vou ensinar para vocês o mousse de negresco. Primeiro eu vou bater o meu chantilly, são 300 ml. Lembrando sempre que o chantilly tem que seguir as regrinhas que estão ali na caixinha, né? Deixa na geladeira pelo menos 12 horas, ele tem que estar bem gelado na hora que a gente bate. Vocês estão vendo que a minha batedeira que eu tô usando aqui é uma batedeira bem simples, que eu tô mostrando pra vocês, justamente para vocês saberem que qualquer batedeira dá certo, né? Normalmente na confeitaria a gente usa a planetária, mas aí quem não tem fica nessa dúvida, né? Se dá certo com a comum ou não. Aí você vai bater velocidade máxima até ficar bem firme, o mais firme possível. Bateu, deixa ali de ladinho. Agora aqui eu tenho o negresco, um pacotinho. Vou colocar aqui num outro saquinho, mas você pode fazer esse processo também no multiprocessador ou no liquidificador, tá, gente? Bato aqui, vocês viram que eu coloquei o biscoito completinho, biscoito e recheio, não precisa separar, pode separar, mas não precisa. Até porque eu não gosto de comer esse recheio puro, tá, gente? Então, se eu separar, vou fazer o que com eles, né? Assim fica o saborzinho junto, né? E aí, eu bato bem até virar uma farofinha. Aqui eu já coloquei os 200 gramas de leite em pó, acrescentei uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Aí, acrescento aí o pacote de negresco que a gente bateu, né, triturou, e faço esse creminho, fácil assim, rápido assim, não precisa cozinhar, não precisa levar no micro-ondas, nem nada, é só misturar mesmo, tá, gente? Fácil assim. Esse recheio aqui, antes de colocar o chantilly, você pode também usar nos seus chocolates, nos bombons e nas trufas, né, se você quiser. Fica delicioso e depois que deixa descansar, ele dá uma firmada. Mas a gente vai fazer um mousse pro bolo, então a gente vai acrescentar o nosso chantilly aqui, tá? E aí, literalmente, é só acrescentar o chantilly e mexer. Mexeu bem o recheio já, fica pronto, mas a gente leva na geladeira para firmar mais. Dá bastante, tá, gente? Então, pega uma bacia bem grande e prepara o braço, que nessa hora de misturar aqui, é que a minha mesa é um pouco mais alta, então o braço fica bem cansado. Ai, faz parte, chega uma altura que a gente fica com os braços desgastados, né? Confeitaria é isso, tudo envolve mexer as mãos e os braços. Olha só, então a hora que mistura, fica assim, cremosinho. Você já pode montar no bolo, porque o bolo vai prensado na geladeira e vai firmar lá depois. Mas eu vou levar na geladeira para vocês verem a textura exata que ele fica. Olha só, deixei 2 horinhas na geladeira só. E olha como já fica bem consistente. O leite em pó faz dar essa consistência, além do chantilly também. Olha só. Então, fica delicioso, parece um sorvete, mas fica firme o suficiente para você usar no seu bolo sem medo. Olha só, super seguro, eu vendo bastante esse sabor, gente, sem mentira. Esse é um dos sabores que eu mais vendo. E aí, gostaram? Super fácil, né? Se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou responder vocês. Comenta aí qual dos sabores você preferiu e qual você vai fazer logo para testar. São fáceis e rapidinhos ficam prontas. O que é a base de brigadeiro é importante deixar descansar bastante. Eu prefiro deixar fora da geladeira para ver exatamente a consistência que vai ficar. Porque às vezes a gente gela o recheio e aí ele fica firme. Aí você coloca no bolo e aí o bolo até chegar na casa do cliente, esse recheio ele vai esquentar de novo, né? Vai ficar em temperatura ambiente. E aí ele perde um pouco da consistência. Então, por isso, eu prefiro ver exatamente como que vai ficar a textura fora da geladeira. Aí na geladeira ele vai dar uma firmadinha, entenderam? Fácil, né? Pode congelar, coloca aí numa vasilha bem fechadinha, como a gente preparou aí no vídeo. Ou pode colocar direto num saquinho, fechar bem,
Bota a etiquetinha com a validade de 30 dias e pode congelar. Porém, quando descongelar, tem que manter refrigerado daí, tá? Não pode descongelar e manter fora da geladeira depois. Já os que são à base de chantilly, eu não aconselho congelar só o recheio. Você pode fazer o quê? Você pode preparar o bolo, né? Fazer aí na forma a prensagem do bolo, fechar bem, né? Com plástico filme, congelar prontinho. Ou até mesmo já o bolo com chantilly decoradinho, congeladinho. Ou você pode montar bolinhos de pote, pavês de pote e já deixar congelado prontinho. Porque se você congela ele, só o recheio, na hora que você vai mexer com a colher para botar ali no bolo, pode desandar, tá? Já me aconteceu de desandar. Às vezes não e às vezes sim. Então eu aconselho a não congelar só o recheio, a não ser que você vá usar no bolo de pote, que no bolo de pote, se tiver um pouquinho mais mole, não tem problema, né? Mas para usar no bolo de festa precisa estar bem firme, então é melhor não arriscar para não ter dor de cabeça, né? Muito obrigada por assistir, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha, tchau!